Sabe, geralmente quando a nossa sociedade moderna se depara com um problema, a solução instintiva é sempre Acelerar, a gente pisa no acelerador. exatamente acelerar. É tipo como se a gente fosse aquelas pedras atiradas sobre um lago, sabe? Ah, a brincadeira de quicar a pedra na água. Isso, quicando na superfície da água cada vez mais rápido. E a regra silenciosa que todo mundo parece seguir é que o movimento contínuo é a única forma de sobrevivência. Aham. A gente tem um pavor absoluto de que, se o ritmo diminuir, se a pedra parar de quicar, a gente vai inevitavelmente afundar. Nossa, sim! E aí o que acontece? A gente preenche cada segundo de silêncio com um fone de ouvido. Ou rolando o feed das redes sociais sem parar, né? Exato. É um ritmo frenético, exaustivo e francamente insustentável a longo prazo. Cultura for justamente que a gente desaprendeu completamente como ir para o fundo. Olha, essa imagem da pedra quicando na superfície captura perfeitamente o dilema que vamos enfrentar na nossa análise de hoje. Uhum. Porque a premissa central das ideias que estamos explorando é exatamente esta. A superficialidade é a grande maldição do nosso tempo. Sem dúvida. Existe um argumento muito contundente no material de hoje de que a necessidade urgente da nossa época não é de pessoas mais inteligentes. Ou com mais talentos, né? Exato, nem de pessoas que consigam processar informações mais rápido. A necessidade real é de pessoas profundas. Pessoas que consigam ancorar a própria existência em algo mais sólido do que a próxima notificação do celular. Isso. E é exatamente em busca dessa âncora que a nossa imersão de hoje acontece. Nós estamos explorando os conceitos por trás daquele clássico, o Celebração da Disciplina, escrito por Richard Foster. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. E a missão desta nossa exploração é descobrir passo a passo como escapar dessa superfície exaustiva e alcançar uma transformação de caráter genuína. Aham. Mas olha, logo de cara, a gente precisa lidar com um enorme elefante na sala. Pode falar. Quando surge esse termo disciplinas espirituais, a imagem automática que se forma na cabeça de quase todo mundo é aquela de um monge. Ah, o monge, isolado no alto de uma montanha. Sim, vivendo a pão e água, fazendo voto de silêncio e, o mais importante, bem longe de qualquer boleto para pagar ou de um chefe exigente. Pois é. Parece algo totalmente inatingível para quem vive no mundo real, sabe? E esse é, sem dúvida, o mito mais prejudicial que a gente precisa derrubar antes de dar qualquer outro passo nessa análise. Com certeza. A nossa fonte de hoje deixa absurdamente claro que essas práticas não foram criadas para gigantes espirituais ou pessoas que vivem isoladas da sociedade. Uhum. Na verdade, a mecânica dessas disciplinas foi desenhada especificamente para pessoas comuns. Gente como a gente. Exato. Pessoas que lavam a louça, que enfrentam horas de trânsito diário, que precisam lidar com crises no escritório. Ou cuidar de filhos chorando no meio da madrugada, né? Bem isso. O objetivo final de adotar essas práticas não é criar uma rotina de rigidez sufocante ou, sei lá, um placar de quem sofre mais. Deus me livre. Pelo contrário. O propósito é oferecer libertação. Libertação. Sim, é um método desenhado para quebrar aquela escravidão silenciosa do autointeresse crônico e do medo constante, que no fim das contas são os verdadeiros ditadores da vida moderna. Ok, vamos empacotar isso. Porque aí surge a grande contradição humana. Manda. Se o objetivo final é essa sensação de libertação, por que é tão incrivelmente difícil alcançá-la? Boa pergunta. Se dependesse apenas da força de vontade humana, o mundo seria um paraíso de pessoas perfeitas. Concorda? Ah, seria maravilhoso. Pense nas resoluções de Ano Novo. Todo mês de janeiro, existe uma promessa coletiva de parar de se irritar com a família, De comer melhor. ter mais paciência no trânsito e, invariavelmente, lá por meados de fevereiro, essa determinação já desmoronou. Totalmente. A pergunta que fica para quem nos acompanha é: por que a simples força de vontade falha miseravelmente na hora de mudar quem nós realmente somos por dentro? A falha ocorre porque atacar falhas de caráter ou maus hábitos apenas com a força de vontade é lidar com a superfície. Com a casca do problema. Exato. A tese aqui é que tentar vencer a raiva ou a ansiedade apenas cerrando os dentes e jurando ser uma pessoa melhor é o que o apóstolo Paulo chamava de culto de si mesmo. Nossa, pesada essa expressão. Sim.
Quando a dependência recai inteiramente sobre a determinação pessoal, a única coisa que realmente se fortalece é o próprio ego. Uhum. A força de vontade pode até conseguir manter uma fachada de sucesso e autocontrole por um tempo. No entanto, o mecanismo psicológico por trás disso é muito frágil. Não se sustenta. Não. Na primeira grande fresta de estresse emocional, a verdadeira disposição interior escapa. A panela de pressão explode. Isso. A pessoa não grita com um colega de trabalho porque escolheu gritar. Ela grita porque aquilo era o que já estava lá dentro, apenas contido por uma represa de esforço mental que, bom, finalmente cedeu. Sabe, tem uma analogia fantástica no texto sobre isso. A imagem do lavrador. Ah, essa é excelente. O lavrador, por mais forte, determinado e disciplinado que ele seja, não tem o poder de fazer a semente crescer por esforço próprio. Ele não pode simplesmente mandar a planta crescer. Exato. Ele não pode gritar com a semente, não pode puxar o broto para cima com as mãos para acelerar o processo. E estragar tudo. A única coisa que está sob o controle dele é criar as condições favoráveis. Uhum. Ele prepara a terra, arranca as ervas daninhas, planta a semente no solo adequado e garante a irrigação. O crescimento real vem de forças biológicas e naturais que fogem totalmente do controle direto dele. E essa metáfora traduz a essência do conceito de graça disciplinada. Graça disciplinada? Isso. As disciplinas, sejam elas quais forem, não produzem a mudança comportamental ou espiritual por si mesmas. Elas são apenas um meio mecânico de preparar o terreno interno. Entendi. A função delas é posicionar a mente e o corpo no lugar exato onde a transformação pode ocorrer. É um paradoxo lindíssimo e muito prático. Como assim? A transformação é gratuita, não pode ser comprada ou forçada, mas exige disciplina porque requer que a pessoa saia da inércia e se coloque na zona de impacto dessa mudança. Mas peraí, isso levanta uma bandeira vermelha gigante. O que seria? Se existe a necessidade de começar a seguir práticas e regras rigorosas para preparar esse terreno, qual é a garantia de que isso não vai se transformar numa ditadura espiritual? Ah, o legalismo. Sim, a história está cheia de exemplos onde grupos começam a medir quem é o membro mais disciplinado ou mais puro, transformando hábitos em armas de julgamento. O perigo é muito real. E há um alerta severo no material sobre o que é chamado de o caminho da morte. Caminho da morte, uau! O nome é forte. Isso acontece no momento exato em que as disciplinas degeneram e se transformam em leis rígidas, usadas para manipular, julgar e controlar as outras pessoas. Que é o exato oposto da libertação. Perfeito. Psicologicamente, transformar disciplinas em leis gera apenas 2 subprodutos tóxicos. O primeiro é um orgulho arrogante, para quem acha que está cumprindo todas as regras perfeitamente. Aquela pessoa que se acha superior. Isso. E o segundo é um medo paralisante nas pessoas ao redor de perder o controle e serem punidas. A verdadeira disciplina é uma obra interna e, por definição, uma transformação interna é invisível e impossível de ser controlada de fora ou usada como ferramenta de poder sobre terceiros. Isso nos dá uma ponte excelente para entender como essa dinâmica funciona na prática. Vamos lá. Se a mudança real não pode ser forçada e acontece de dentro para fora, a próxima grande questão para cada um de nós é: como a gente prepara esse terreno interno? Exato. Por onde começar? A estrutura sugerida começa pelas chamadas disciplinas interiores, com foco inicial na meditação e no estudo. Mas precisamos fazer uma pausa aqui. Por quê? Porque a palavra meditação, no nosso vocabulário atual, virou um termo guarda-chuva, né? Ah, sim, engloba tudo hoje em dia. Significa qualquer coisa, desde ouvir sons de chuva no aplicativo até técnicas super complexas de respiração. Exatamente. E fazer essa distinção conceitual é crucial para o entendimento da prática. A meditação oriental, que foi amplamente abraçada e adaptada pela nossa cultura ocidental, tem como objetivo central o esvaziamento da mente. Ficar com a mente em branco. O foco é criar um desligamento progressivo das dores do mundo e buscar uma espécie de dissolução da identidade pessoal, fundindo-se com o universo para escapar do sofrimento. Certo. Já a meditação de matriz cristã, que é o foco da nossa análise de hoje,
opera em uma direção diametralmente oposta. O mecanismo não busca o vazio pelo vazio. Não é só apagar tudo. Não. A ideia é esvaziar a mente do ruído e das distrações, sim, mas com um propósito específico, para enchê-la com uma presença superior. Esvaziar para encher. O objetivo não é o desapego final da realidade, mas sim o fortalecimento interior para conseguir voltar ao mundo real e lidar de forma muito mais rica e profunda com o sofrimento e com as interações humanas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Existe um exercício prático detalhado no livro para ilustrar como funciona essa mecânica de esvaziar para encher. Ah, o das mãos, né? Esse mesmo. É conhecido como palmas para baixo, palmas para cima. A instrução é fisicamente colocar as mãos com as palmas voltadas para baixo e, nesse movimento, verbalizar a liberação das ansiedades acumuladas. Dá um comando físico para a mente. Exato. Por exemplo, dizer em voz alta: eu libero o meu medo absurdo daquela reunião de amanhã, ou libero a minha irritação crônica com o trânsito. O ato físico de virar as mãos para baixo atua como um gatilho psicológico para a mente soltar o controle. Faz todo sentido. E em seguida, após liberar essa carga, a pessoa vira as palmas para cima. É um gesto corporal de receptividade, verbalizando o que precisa entrar. Tipo, recebo a paz? Isso. Ou recebo a paciência necessária para hoje. É o corpo trabalhando em sincronia com a mente para reconfigurar o estado emocional. Muito prático. Super prático. Mas e quanto à disciplina do estudo? Porque se a meditação reconfigura o foco, como o estudo entra nessa engrenagem sem virar apenas, sei lá, um acúmulo de informações acadêmicas e chatas? A diferença está no mecanismo de percepção. Enquanto a meditação possui uma natureza mais devocional, de internalizar e focar na presença e na tranquilidade, o estudo exige uma postura muito mais analítica. Entendi. O propósito do estudo é treinar a percepção da realidade através de uma estrutura objetiva e repetitiva. O material delineia 4 passos mecânicos para que o estudo realmente altere a mente. Quais são? A repetição, a concentração, a compreensão e a reflexão. E o mais importante de entender aqui é o papel da repetição. Em uma cultura moldada por vídeos curtos de 15 segundos e uma necessidade constante de novidade, A nossa capacidade de atenção está totalmente destroçada. destroçada. A repetição no estudo força o cérebro a desacelerar, criando novos sulcos neurais que permitem que a concentração finalmente ocorra. É um treino. Só depois que a mente foca é que surge o discernimento da compreensão e, por fim, a reflexão, que é a capacidade de olhar para aquele aprendizado sob o prisma da realidade geral. Sabe que tem um detalhe fascinante sobre isso na fonte? A definição de estudo abordada não se limita de forma alguma a ler textos densos ou livros antigos cheios de poeira. Ah, essa parte é muito inovadora. Demais! Existe o conceito brilhante de estudar livros não verbais. Livros não verbais? Sim, significa treinar a mente analítica para observar a natureza com reverência, estudar o comportamento humano no dia a dia. E o que eu achei mais genial e atual, Conta. o conselho para analisar criticamente comerciais de TV e propagandas. Nossa, verdade. A ideia é que, ao estudar o que uma cultura tenta vender para a gente consegue diagnosticar quais são os verdadeiros valores dessa cultura e o quão adoecida ela pode estar. É usar o estudo como um scanner da realidade. O que é fascinante aqui é a postura subjacente que o verdadeiro estudo exige: a humildade. Humildade. Sim, se alguém acumula informações factuais, sejam elas teológicas, científicas ou filosóficas, apenas para ter argumentos para vencer debates na internet, O que mais tem hoje em dia, né? pois é, ou para inflar o próprio ego com um ar de superioridade, essa pessoa falhou miseravelmente no objetivo da disciplina. O acúmulo de dados sem a transformação do caráter produz apenas um conhecimento arrogante e ofensivo. Totalmente. Fica uma pessoa insuportável. O estudo autêntico tem a função primária de nos sujeitar à verdade daquilo que estamos aprendendo, o que de forma inevitável destrói o orgulho intelectual. E faz todo sentido, porque no momento em que a mente começa a ser reconfigurada por essa meditação focada e por esse estudo humilde, a maneira de olhar e interagir com o caos do mundo exterior
muda radicalmente. O interno começa a transbordar para o externo. Exato. E isso nos introduz às disciplinas ativas, como a oração e o jejum, que são formas diretas de intervenção na realidade. Aham. A visão sobre a oração aqui rompe com aquela ideia meio infantil de fazer pedidos a um Papai Noel cósmico. Orar é fundamentalmente aprender. O argumento apresentado é que figuras centrais como Jesus não terminavam orações de intervenção ou cura dizendo de forma passiva se for da tua vontade. Por que ele não fazia isso? Porque, através da disciplina anterior da meditação que a gente conversou, a vontade e a direção já haviam sido compreendidas antes mesmo da oração começar. Ah, ele já tinha escutado antes. Isso. A oração ativa, portanto, atua como uma alavanca, mas exige como combustível algo profundamente doloroso: empatia genuína e compaixão por quem sofre. Sem essa empatia visceral, a oração vira apenas um ritual mecânico. É a compaixão profunda que altera a natureza da intervenção. Exato. Não se trata de encarar a pessoa que sofre como um objeto que precisa de conserto ou como um projetinho espiritual seu. Trata-se de compartilhar o peso daquela dor através do amor. E dentro dessa perspectiva de empatia e foco, há uma história relatada na nossa fonte que serve como um estudo de caso perfeito. Sobre como a mente humana pode intervir? Isso. É sobre como a mente pode ser incrivelmente poderosa. É o caso de um menino de 4 anos de idade que foi chamado para orar por sua irmãzinha bebê que estava gravemente doente. Certo. Em vez de usar palavras decoradas, pediram que ele usasse a imaginação. O menino fechou os olhos e descreveu mentalmente uma cena super vívida. O que ele imaginou? Ele imaginou uma figura divina entrando no quarto, tocando o bebê, e uma luz forte saindo das mãos para lutar fisicamente contra os germes maus até que todos fossem expulsos. Nossa! E no dia seguinte, a febre da criança havia cedido. Uau! Independentemente das crenças de cada um que está escutando, a análise aponta para um fenômeno psicológico brilhante. As crianças, com sua imaginação absolutamente sem filtros, conseguem acessar um nível de crença e foco que os adultos atrofiaram e esqueceram como usar. Os adultos são aprisionados no cinismo e na dúvida crônica, né? Exato. A imaginação direcionada torna-se um motor psicológico para focar a intenção. É a diferença entre orar com uma esperança meio abstrata e orar com a expectativa concreta de que a realidade física será alterada. Essa vividez mental muda completamente a postura interna de quem age. E essa atitude não precisa ficar restrita a momentos de crise grave, de hospital e doença. Há uma sugestão muito prática de adotar orações relâmpago no cotidiano. Orações relâmpago? Como funciona? Por exemplo, em vez de deixar a pressão arterial subir de raiva daquele motorista imprudente no trânsito, a prática consiste em disparar pensamentos rápidos e intencionais de paz ou luz para as pessoas nos carros ao lado. Ah, interessante. Ou para os passageiros de um ônibus lotado. É tipo uma tática de guerrilha para não deixar que o ambiente externo dite a temperatura do nosso estado interno. Muito inteligente. Mas, lado a lado com essa intervenção externa da oração, temos o jejum, que hoje em dia é uma palavra quase totalmente sequestrada pelas indústrias de dietas, de estética e biohacking, né? Se conectarmos isso a um panorama maior, o jejum, em sua essência histórica e espiritual, está a anos-luz de ser uma tática para queimar calorias. Pois é. O mecanismo do jejum funciona como um radar de alta precisão que revela o que de fato nos controla. O ser humano moderno é mestre em cobrir emoções difíceis, angústias existenciais e tédio com pequenos estímulos constantes. Principalmente comida e entretenimento. Exatamente. Quando se retira o alimento voluntariamente, o que acontece? Aquilo que estava sendo anestesiado, aquele entulho emocional escondido bem no fundo, perde a sua chupeta. Perde a válvula de escape. E aí sobe violentamente à superfície. O jejum força a raiva oculta, a amargura, o ciúme irracional ou o medo a se manifestarem. Sabe que tem uma analogia que eu ouvi certa vez e que encaixa nisso perfeitamente. Pense em uma esponja cheia de água lamacenta. Aham. A sujeira já está toda lá dentro das fibras, mas enquanto a esponja está apenas pousada na pia, ninguém percebe o problema.
A gente acredita que está tudo limpo. Certo. Mas quando há uma pressão constante, que é exatamente o papel que a privação do jejum exerce sobre o corpo e o sistema nervoso, a lama escorre. A sujeira aparece. É muito comum as pessoas acharem que estão com raiva porque estão com fome. Ah, estou irritado de fome. Mas a verdade desconfortável é que a fome apenas serviu para revelar a raiva ou a impaciência que já habitava ali o tempo todo, mas que era anestesiada com um sanduíche ou um doce. É um processo de diagnóstico doloroso, mas necessário. Existem, inclusive, descrições claras das fases fisiológicas do jejum no material para desmistificar o que acontece. E como são essas fases? Os primeiros dias trazem desconforto agudo, dores de cabeça e limpeza de toxinas. O autor explica isso para que quem pratica entenda que o desconforto não é o fim do mundo. Vai passar. Sim. Contudo, o ponto crítico que separa o jejum autêntico de uma mera greve de fome é o foco. Foco em que sentido? A privação física não é uma moeda de troca para chantagear o universo, sabe? Tipo, fiquei sem comer, agora me atenda. Nem um teste de resistência física de academia. É uma ferramenta cirúrgica para quebrar a dependência de estímulos e realinhar as prioridades em torno do que é invisível. E quando ocorre esse realinhamento interno de perceber o quanto a gente é escravo dos nossos próprios apetites, a gente é jogado de imediato para a próxima fase. A fase exterior. Exato. Porque é impossível que essa transformação interna não transborde de forma quase agressiva para o modo como organizamos a vida física e financeira. É o momento em que entram as disciplinas exteriores, com foco total na simplicidade e na solidão. A parte que mexe no bolso e na rotina. E a crítica feita à sociedade de consumo moderna é feroz. A argumentação descreve nossa cultura como quase psicótica. Uma engrenagem desenhada especificamente para nos fazer trabalhar até a exaustão para comprar coisas de que não precisamos. Com o único objetivo de impressionar pessoas de quem nem sequer gostamos. Exatamente isso. É uma loucura coletiva. Para combater essa engrenagem sem cair no erro oposto de achar que todo bem material é um mal absoluto, a análise resgata a ideia da pedra de toque de Arquimedes. Ah, essa parte é muito boa. Explica pra gente. O famoso matemático dizia que se lhe dessem um ponto de apoio adequado e uma alavanca longa o suficiente, ele poderia mover o mundo. Para a disciplina da simplicidade, esse ponto de apoio essencial é buscar primeiro o reino, o foco central e invisível. Sem essa âncora prioritária, a busca por uma vida simples degenera rapidamente para um ascetismo legalista e sombrio. E qual a diferença entre simplicidade e ascetismo? O ascetismo é perigoso porque ele essencialmente odeia a matéria. Ele vê o conforto e o mundo físico como coisas ruins por natureza. A simplicidade saudável faz o contrário. Ela não odeia as coisas. Ela celebra a criação e afirma que os bens são bons, mas exige que eles sejam colocados rigorosamente no seu devido lugar, subordinados ao que realmente importa. Exatamente, a capacidade de ter as coisas sem permitir que as coisas nos tenham. E há uma lista de princípios extremamente práticos para tirar isso do campo das ideias. Tem alguns muito desafiadores. Muitos. Princípios como comprar os objetos apenas pela utilidade prática e jamais pelo status que eles conferem. O que, convenhamos, já exigiria repensar quase tudo, do modelo de carro que dirigimos até a marca do sapato. Verdade. Outro ponto forte. Desenvolver uma rejeição consciente a vícios que são aceitáveis pela sociedade. Seja o consumo abusivo de café, a dependência crônica da televisão ou o ciclo infinito das redes sociais. Aquelas coisas que todo mundo faz e acha normal. Isso. Há também um incentivo para criar o hábito constante de doar bens sistematicamente, impedindo aquele acúmulo da tralha inútil nos armários. E talvez o princípio mais intrigante se aplique à comunicação. O da fala simples. Isso mesmo. A regra de simplificar a fala, rejeitando o uso de jargões corporativos ou linguagem excessivamente obscura, que na maioria das vezes só serve para a pessoa tentar parecer inteligente e afagar o próprio ego diante dos outros. É uma faxina geral no estilo de vida. Isso levanta uma questão importante. Diga. Quando a gente limpa o excesso de coisas, o excesso de atividades e o excesso de fala, sobra um espaço imenso. Nossa, é verdade.
E é esse espaço que nos força a encarar o vazio e o barulho nas nossas próprias mentes. E é nesse ponto exato que a prática da solitude se torna inegociável. Porque a sociedade atual morre de medo do silêncio, né? De uma forma quase patológica. Exato! Para evitar o silêncio, assim que a gente entra no carro, já liga o rádio. A gente deixa a TV ligada na sala sem ninguém assistindo. A gente fala incessantemente. Tudo para fugir da presença de nós mesmos. O contraste vital a ser compreendido aqui é a diferença entre solidão e solitude. Qual seria? A solidão é a sensação de um vazio interior desesperador. A solitude é o estado de completude e realização interior, mesmo na total ausência de estímulos externos. O pavor do silêncio é tão grande que muitas vezes somos levados a cometer o que a fonte chama de sacrifício de tolos. Sacrifício de tolos. Sabe aquele momento em que uma pessoa não consegue suportar uma pausa na conversa e começa a preencher o espaço com palavras vazias? Nossa, todo mundo conhece alguém assim. Ou nós mesmos fazemos isso. Sim, ou quando existe uma ansiedade quase física para explicar e justificar todas as nossas atitudes. A pessoa querendo que o mundo inteiro a compreenda perfeitamente, apenas por pavor da opinião alheia. A solidão deliberada quebra essa dependência de aprovação constante. Aham. Mas, ao mesmo tempo, enfrentar esse silêncio pode levar a um estado psicológico bastante assustador. O material descreve um fenômeno conhecido na mística clássica por São João da Cruz como a noite escura da alma. Um conceito profundo. Mas, sendo muito sincero, a ideia de uma noite escura soa incrivelmente depressiva. Como que uma espécie de anestesia espiritual em que a pessoa não sente absolutamente nenhuma alegria ou consolo pode ser algo desejável. É muito fácil confundir esse estado com uma simples depressão clínica ou achar que é algum tipo de castigo divino por falta de fé. Mas a mecânica da noite escura da alma opera de uma maneira totalmente diferente. Conta pra gente. Pense nisso literalmente como uma cirurgia espiritual profunda. Quando um paciente entra numa sala de cirurgia, ele recebe uma anestesia geral forte, certo? Certo. O objetivo da anestesia não é punir o paciente. É garantir que os sentidos dele sejam completamente silenciados para que ele não sinta a dor aguda do bisturi. Porque se ele sentir, instintivamente vai se debater e atrapalhar o cirurgião. Nossa, faz sentido. A noite escura é esse silenciamento voluntário ou providencial dos sentidos emocionais e das empolgações rasas. Todos aqueles arrepios místicos, a motivação fácil e a alegria superficial desaparecem completamente. O que sobra é uma secura brutal. A anestesia fazendo efeito. Isso, mas é apenas dentro desse ambiente controlado e estéril, totalmente livre da distração das montanhas russas emocionais, que as intervenções mais profundas no caráter humano podem acontecer em segurança, extirpando raízes de orgulho que a pessoa nem sabia que tinha. É uma mudança de paradigma gigantesca enxergar essa aridez emocional não como um abandono, mas como um processo meticuloso de cura. Com certeza. Isso nos traz à fronteira final dessa imersão. Nós reconfiguramos o interior, aprendemos a intervir ativamente no mundo, simplificamos o estilo de vida e enfrentamos o silêncio. A grande questão agora é: como a gente se relaciona com os outros? exato. Como uma pessoa que passa por esse moedor de carne transformacional se relaciona com os outros seres humanos ao redor. As disciplinas associadas, especificamente a submissão e o serviço, trazem uma resposta que bate de frente com o cerne do pensamento moderno. Ah, sim. Vamos ser honestos. A palavra submissão no vocabulário atual é um gatilho radioativo que assusta e causa repulsa imediata na maioria das pessoas. E essa repulsa é plenamente justificada, viu? Porque a palavra submissão foi terrivelmente sequestrada e distorcida ao longo da história para justificar todo tipo de autoritarismo e abuso de poder. Institucional ou doméstico, né? De todos os tipos. Contudo, a mecânica da verdadeira submissão proposta aqui é baseada num conceito surpreendente de libertação pessoal. Como a submissão traz libertação? Ela é a liberdade psicológica de abrir mão de uma das cargas mais exaustivas da existência humana. Aquela obsessão aterrorizante de que as coisas precisam ser feitas sempre do nosso jeito.
ao peso de ter que controlar tudo. Exato. É o momento em que a mente ganha a maturidade para olhar para a realidade e entender que a imensa maioria das demandas, regras e discussões acaloradas do dia a dia simplesmente não importa tanto assim. Nossa, libertador mesmo. A pessoa submissa não é alguém fraco, é alguém livre o suficiente para abrir mão dos próprios caprichos a favor do bem de quem está ao lado. Mas espera, isso exige um limite muito claro. O que acontece se essa postura de abrir mão for exigida dentro de um cenário abusivo? Ah, sim, Digamos, um ambiente corporativo super tóxico, com demandas ilegais ou uma relação pessoal destrutiva. Onde é traçada a linha para que a submissão não vire um passe livre para o abuso? a linha de limite é intransponível e baseia-se na lei maior do amor e da integridade. A verdadeira submissão autêntica jamais significa ser passivo diante do mal ou da injustiça. Entendi. Pelo contrário, a disciplina da submissão inclui necessariamente o dever da resistência pacífica a ordens que sejam opressoras ou destrutivas. É ter a clareza e a força interna para dizer um não inegociável à destruição. Mesmo sabendo que pode ter retaliação? Sim, estar disposto até a sofrer as consequências institucionais ou sociais desse não, mas fazer isso mantendo o coração livre do ódio e do desejo de vingança. Então, o que tudo isso significa quando a teoria encontra a poeira do chão da vida real? A nossa jornada culmina na disciplina do serviço. O passo final. Há uma metáfora visual poderosa no texto aqui. Afirma-se que a cruz é o grande símbolo da submissão, o abrir mão absoluto de si mesmo pelo próximo. E a toalha, referindo-se àquela toalha que Jesus amarrou na cintura para lavar os pés dos próprios discípulos, é o grande símbolo do serviço. Uma imagem bem forte. Demais. Lavar a poeira e a sujeira das estradas dos pés de outra pessoa era uma tarefa tão humilhante que os discípulos ficaram em silêncio tentando evitá-la, porque ninguém, no fundo, queria assumir a identidade do menor do grupo. E é exatamente ao analisar o serviço que a gente precisa expor a diferença fundamental entre o que é chamado de serviço farisaico e o serviço verdadeiro. Qual a diferença? A natureza humana adora o serviço farisaico porque ele alimenta o ego. Essa forma de serviço exige um holofote, precisa de palmas, reconhecimento público ou postagens em redes sociais. Quem nunca viu isso na internet, né? O tempo todo. Quem pratica o serviço farisaico escolhe a dedo quem vai receber ajuda, focando em pessoas que possam trazer algum prestígio ou networking. Funciona à base do capricho, apenas quando a pessoa sente vontade. E a característica mais marcante: Qual é? secretamente estabelece uma dívida invisível, esperando fervorosamente que aquele que foi ajudado mostre gratidão eterna ou retribua o favor lá na frente. É a manipulação emocional pura, disfarçada, com a melhor maquiagem de bondade possível. Precisamente. Por outro lado, o serviço verdadeiro, que é o resultado de todas as disciplinas anteriores operando em conjunto, prospera na obscuridade. O serviço genuíno não discrimina o alvo. Ele olha de forma idêntica para o executivo de alto escalão e para o zelador do prédio. Porque o foco está na necessidade, não no status. Isso mesmo, o foco está em atender a necessidade. Ele não depende de aplausos para continuar operando. E o mais belo de todo o processo é o resultado psicológico final. Que seria? Enquanto o serviço de fachada alimenta o ego, o serviço verdadeiro destrói a arrogância de quem o pratica. Ele é a maior ferramenta para construir comunidades saudáveis, porque quem serve de verdade distribui graça pura, sem criar correntes de dívida e culpa em quem recebe a ajuda. Uau! Olha, é uma jornada em tanto olhar para a nossa própria natureza através dessas lentes. É intenso. A gente começou reconhecendo a triste realidade de que a nossa adorada força de vontade é praticamente inútil para causar transformações duradouras. Descobrimos que precisamos preparar pacientemente a terra interna. Passamos pelo processo mecânico de reconfigurar o foco e a atenção pela meditação e pelo estudo diligente. Fomos desafiados a intervir no tecido da realidade ao nosso redor por meio de orações empáticas, né? E a usar o jejum como um espelho implacável do que nos domina. Exato. E depois, fomos forçados a ajustar a vida no mundo físico, cortando o excesso consumista e abraçando o desconforto cirúrgico do silêncio.
até que tudo isso converge na entrega mais radical de todas. Que é encontrar coragem para servir de forma anônima e abrir mão daquela necessidade infantil de estar sempre com a razão. Todo esse trabalho complexo tem um único e grande propósito: encontrar uma liberdade profunda e uma alegria despreocupada, não fugindo da realidade, mas operando bem no meio das atividades mais incrivelmente comuns, como lavar pratos ou lidar com gente difícil no trabalho. Para que tudo isso não seja apenas mais uma teoria consumida e esquecida em algumas horas, eu quero deixar uma última reflexão para cada um que nos escuta hoje. Manda. Em um mundo culturalmente adoecido, que é absolutamente obcecado pela busca de status constante, pela validação nas redes sociais, por fazer o máximo de barulho possível apenas para ser notado, e por lutar até a morte para ter a última palavra em discussões inúteis na internet. Nossa realidade diária. Pois é, talvez a atitude mais subversiva, anárquica e revolucionária que qualquer ser humano possa tomar hoje em dia seja deliberadamente sentar em silêncio absoluto, decidir perdoar uma ofensa em total segredo e lavar os pés do próximo sem que absolutamente ninguém fique sabendo. Nenhuma hashtag, nenhum holofote, apenas vivendo a profundidade e a libertação que ela traz. E é com essa provocação desconfortável, mas muito necessária, que encerramos nossa análise de hoje. Fica o convite para que o desafio de parar de quicar desesperadamente na superfície e a coragem para finalmente mergulhar profundo acompanhe cada um nos próximos dias. Até a próxima.